Sabe aquele cliente que acha que entendeu o que você quis dizer, só que ele não entendeu ainda? Então, eu sou o Lucas do E aí Vendeu e eu vou te falar nesse vídeo 2 passos para você mudar a opinião do cliente, certo? E o segundo passo, ele com certeza é o que vai determinar se você vai ou não mudar a opinião dele. O primeiro vai ajudar muito para fortalecer na hora que você fizer o segundo passo. Então, vamos lá para o vídeo. Olha só, eu vou dar até um exemplo de um cliente que eu atendi esses dias atrás. O que aconteceu? Pensa na sua estratégia, na sua venda aí, no seu produto, nos seus clientes. Com certeza você vai conseguir entender o que eu quero dizer aqui. Eu estava prospectando um cliente e no momento da prospecção ele achou que já tinha entendido o produto. Ele talvez estava ocupado e não me deu muita bola, não queria entender bem o que era, que seja. Ele não quis ouvir. A partir daí, eu fiz o follow-up, eu persisti nele e na outra semana, alguns dias depois, que era um finalzinho da semana, alguns dias depois eu fiz o follow-up. E eu consegui ir até ele, ir até a empresa dele para conversar, uma conversa rápida. Eu tinha que ir lá na região mesmo, então eu fui para conversar, para bater um papo, mas nada impede que seja pelo WhatsApp, seja pelo telefone, tanto faz isso. Só que, o que aconteceu? Eu me apresentei e tal, e eu fiz o primeiro passo. O primeiro passo foi o seguinte: eu ouvi o cliente, eu ouvi o máximo que eu pude. Eu não fiquei falando. Eu já tinha entendido que ele não entendeu qual era a minha proposta. Isso até aí ok. Só que eu queria que ele falasse. Eu queria que ele demonstrasse ali qual era o sentimento dele. Se ele já tinha comprado de outra pessoa e foi um serviço mal feito para que ele tivesse aquela resistência de início. Então eu fiz perguntas, eu deixei ele falar. Quando ele terminava de falar, eu acabava fazendo outra pergunta para ele falar mais ainda. Por quê? Eu queria ter argumentos para que depois que ele terminasse de falar, eu tivesse como convencer ele, tivesse como mudar a opinião dele. Então eu estava entendendo o que ele quis dizer. A partir daí, eu cheguei à conclusão de que, caraca, ele realmente não entendeu. Claro que tinha uma base ali do que era, mas ele realmente não entendeu o que eu estava querendo. Ele já tinha tido experiências ruins com outros fornecedores, com outras empresas, com outros prestadores de serviço, com serviços diversos. Ele tem vendedores batendo na porta dele o tempo todo. Então isso é muito importante saber. Por quê? Porque você entende que não é o único que fica tentando vender alguma coisa para ele. E no momento que chega alguém ali, ele já faz um filtro, porque não tem como atender todo mundo. Imagina, você ser dono de uma loja, ele é um lojista, tem uma loja, e aparece lá todos os dias 10 fornecedores, 10 vendedores para vender os mais diversos produtos. Então ele tem que ter um filtro, e o filtro que ele criou é meio que assim, não ouvir muita coisa, tentar escutar o básico e acabar decidindo ir para a próxima etapa ou não. Então ele fez isso, ok, estratégia dele, mas a minha estratégia é persistir até que o cliente entenda de fato o que é o meu produto e ele fale não perante ao que eu vendo e não o que ele acha que eu vendo, certo? Então, primeira etapa aí é você ouvir o cliente, ouça e entenda de fato o que ele quer dizer, beleza? Então vamos para a segunda etapa. A segunda é o seguinte: isso que vai fazer a diferença, tá? É isso. Então, quando ele terminar de falar, quando ele terminar de escutar, quando ele der a opinião dele, o que for, concorde com o cliente. Você tem que concordar com o cliente. Cara, é tão simples, mas é tão genial. Quando você concorda com alguém, a pessoa sente, caraca, realmente eu falei algo que vale a pena. Realmente eu falei algo que tem sentido. Realmente ele me entendeu. Só que
Pô, Lucas, você acabou de falar que não era isso, ele não tinha entendido e tal. Mas, pô, eu não tô falando que eu tô concordando e que é aquilo a verdade absoluta. Eu concordo com a opinião dele, eu expliquei errado da primeira vez, eu tenho que me autorresponsabilizar, expliquei errado. E o que eu vou fazer depois de concordar? Eu vou falar, mas eu provavelmente, ô senhor cliente, eu expliquei errado. Eu fiz eu te passei alguma informação errada, porque não é exatamente isso que eu faço. Então concordo, entendi de fato com o que você falou, concordo que é muito vendedor indo até a sua loja, tem que ter realmente um filtro, mas eu tenho um outro tipo de serviço, é uma outra coisa. Deixa eu explicar aqui para o senhor. Então eu fui lá e expliquei. E isso foi sempre assim. Todas as vezes que eu ouvi muito bem, entendi o cliente e depois eu concordei com ele, ele sentiu que eu estava ali com ele. Eu não estava querendo só entender, eu estava querendo ajudar de fato. E eu entendi a situação dele. Eu fui mais do que só um vendedor que queria chegar ali e vender para ele. Compra de mim? Não quer comprar? Tá bom, tchau. Não foi assim. Então eu entendi de fato. Então olha só, sempre agora você vai fazer esses dois passos. Primeiro, você vai escutar e entender de fato. Ouça o seu cliente. Segundo, para você mudar a opinião dele, ele tem alguma coisa que ele não entendeu, você é autorresponsável por isso, você que é o responsável por não passar a mensagem correta. Então, depois que ele terminar de falar, que ele explicar tudo mais, concorda com ele. Isso é mágico, tá bom? Então, olha só. Passei aqui uma coisa simples, mas é realmente algo que vai ajudar você. Curte aí, comenta e tamo junto. Valeu!